Obrigado, Senhor. Vamos colocar de pé, por favor. Primeira Crônicas, capítulo 16, versículo 23. Primeira Crônicas 16, versículo 23, NA, isso. Amém? A palavra do Senhor diz assim: cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Versículo 27, glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário. Amém? Aleluia. Baixe sua cabeça. Pai, obrigado, Deus, por mais uma quinta-feira. Nós queremos exaltar, engrandecer o teu santo nome. Obrigado por cada vida, por mais um culto estarmos aqui. Queremos dar toda a honra, toda a glória. Entendemos que glória e majestade estão diante do Senhor, força e formosura no seu santuário, Pai, na sua casa, é nesse lugar, nas nossas vidas. Então é com esse entendimento que nós queremos adorar ao Senhor. Receba que o culto é teu, o culto é para o Senhor, que o Senhor possa, Pai, que o Senhor possa vir com a sua graça, com a sua glória, com a sua presença, com a nuvem, Pai, com a presença gloriosa do teu Espírito sobre nós, Pai. Abra os nossos corações, abra nossa mente, receba nossa adoração, nossa exaltação, nos lave com teu sangue, Pai. Nós queremos chegar diante do Senhor limpos, santos, restaurados, justificados, Pai, aonde há rancor, aonde há pecado, que o Senhor passe o teu sangue sobre nós. Queremos como noiva, como igreja, unidos, juntos, prestar um culto, oferecer uma adoração, que o incenso suba, que o fogo, Pai, venha sobre nós, e que o Senhor seja muito bem-vindo, se sinta muito à vontade no meio da tua casa, da tua igreja. É nossa oração, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar, queridos. Queremos declarar juntos essa canção tão profética sobre a nossa casa, a nossa família, sobre todas as nossas gerações. Nós abrimos a nossa boca nessa noite para declarar. Vamos juntos? Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos. E nós, Senhor, E nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo. declaramos essa verdade, Senhor. Está alicerçado e nós glorificaremos ao Senhor. Vamos juntos declarar. Oh,
levantar nossas mãos e declarar: o amor que alcançou a minha casa, Ele, declare, Ele, a rocha, Senhor, nós declaramos, a rocha, a rocha, a rocha, Jesus, 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 oh, o amor da nossa vida, o amor que alcançou a minha casa, Ele, somente as vozes, vamos declarar: meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Te serviremos, Jesus, te amaremos, Jesus, adoraremos somente o Senhor. Quem é esse, Pai? É o Senhor Jesus, o nosso único Senhor e Salvador, o único digno de ser louvado e adorado. E nós declaramos com tanta alegria que nós serviremos Ele com amor, porque o filho tem alegria de estar com um pai que ama, a noiva tem alegria de estar com um noivo que a ama, e Deus nos ama tanto, Deus cuida tanto de nós. Nós não merecemos, mas Ele nos ama. Nós erramos, mas Ele nos ama. Nós não temos nada para oferecer, mas Ele nos ama. Nós às vezes pecamos, nos arrependemos, e Ele está lá nos amando, apesar de nós. Você pode colocar as mãos assim no seu coração e dizer assim: Ele me ama, apesar de mim. Ele me ama, apesar de mim. Oh Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo seu amor. Te agradecemos, Jesus, que o Senhor nos trouxe aqui essa noite, Pai. Que o Senhor nos dá o privilégio, Deus, de congregarmos, de estarmos, Pai, reunidos, Pai, na congregação para te adorar, Pai, para enaltecer o seu nome, para adorar o teu nome, para reconhecer o seu nome, para glorificar o seu nome. Pai, nós declaramos que nós te amamos e que o Senhor é tudo, 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 tudo para nós, Jesus. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por erros, mas uma pedra ele pegou pra me apedrejar.
declarando. A minha A minha alma alma buscava, Senhor, mas e nada. me completava. A tua presença, A tua Jesus. presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava E nada, Senhor. e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, no lugar dos pecados, Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me Reconhecemos isso, Jesus. condenou? No lugar Oh, da Jesus. morte, vida me ofertou. vida, O Pai. Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia! 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 A palavra do Senhor é tão verdadeira, tão eficaz. E quando nós cantamos a sua palavra, essa canção que nós cantamos, ela diz que o Senhor levou os nossos pecados, e Ele levou na cruz os nossos pecados. Mas todos os dias Ele leva os nossos pecados. Porque a sua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Essa é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor está incomodando aqui o meu coração nessa noite, para que você se rasgue na presença dEle. Que a gente se rasgue na presença dEle. A presença dEle não é um lugar comum. A presença dEle não é um lugar de entretenimento. A presença do Senhor, o lugar da presença do Senhor, Ele busca corações quebrantados, que reconhecem seus erros, suas falhas, suas dificuldades. E nós declaramos, Senhor, nós nos rasgamos na Tua presença, Senhor. Reconhecemos nossos erros, nossas falhas, Deus, e pedimos, Pai, em nome de Jesus, venha sobre nós, Pai, com as Suas misericórdias, com o Seu sangue que foi derramado naquela cruz, Pai, em nome de Jesus, Deus. Aleluia, Jesus.
inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar, Senhor, E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver.
sua bondade com as nossas vidas, pela sua presença nessa casa, pelo seu direcionamento. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nunca nos deixa, porque o Senhor nunca nos deixa. O Senhor sempre está próximo de nós, pronto. Esse é o nome do Senhor, pronto para cuidar, pronto para abençoar, pronto para se aproximar, pronto para dar a mão, pronto para abraçar, pronto para curar, pronto para libertar, pronto para levantar, pronto para reanimar, pronto para trazer esperança, pronto para um novo ânimo, pronto para um novo dia, pronto. E nós te amamos, Jesus, porque nós dependemos tanto do Senhor. Obrigada, Jesus. Nós entregamos o nosso louvor ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor, o nosso coração ao Senhor, e declaramos: o Senhor é o nosso Deus e não há outro. Você pode levantar suas mãos bem alto e dizer: o Senhor Jesus é o meu Deus e não há outro, e não há outro, e não há outro, somente o Senhor Jesus. Aleluia, te adoramos, Senhor, entregamos esses momentos a Ti, entregamos tudo na Tua casa, na Tua presença. O Senhor é tudo para nós, Pai. Entregamos tudo a Ti, Jesus, porque o Senhor é tudo para nós, Pai. Entregamos nosso louvor, nossa adoração, nossa vida, entregamos dízimos e ofertas para a Sua casa. É tudo seu, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Entregue seu dízimo, sua oferta, se você veio preparado para isso, amém? Temos um culto especial até 7 anos. Pastor Lucas, vem cá, por favor. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo de louvor, de adoração. Queremos colocar a vida do pastor Lucas, tudo aquilo que o Senhor já ministrou, que seja uma palavra, Pai, que venha de encontro às nossas necessidades, que nosso coração e mente estejam abertos, preparados, que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Como igreja, abençoamos a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Mulher virtuosa, quem a achará? Cadê minha eterna namorada? Eu achei, queridos, eu achei. E eu espero que você tenha achado também. E se você ainda não achou, eu oro para que você a encontre. Amém? A sua mulher pode ser super virtuosa, mas não mais do que a minha. Ela pode ser igual. Minha esposa é fenomenal. A minha esposa, ela ouve coisas que eu não ouço. Ela percebe coisas que eu não percebo. Você, maridão, aprenda isso. A minha esposa é uma bênção na minha vida. Ela me faz melhor. E se não fosse ela,
certamente eu seria um ser muito inferior ao que eu sou hoje. Eu já cresci muito, graças ao esforço e à orientação dessa mulher que não está por aqui, mas amém. Glória a Deus pela vida das nossas mulheres, amém? Honre a sua eterna namorada em nome de Jesus, maridão. Aprenda isso porque é imensurável o valor que elas têm na nossa vida. As nossas mulheres, não sei a sua, mas a minha, ela cuida da minha casa com excelência, ela cuida da minha filha, ela se esforça, ela dedica, ela cuida de mim de uma forma sobrenatural. E quando eu digo sobrenatural, querido, é sobrenatural mesmo. Sabe por quê? Eu vou te contar aqui uma particularidade nossa. A minha eterna namorada, ela não enxerga assim muito bem, sabe? Ela tem uma dificuldade de ver. Então, às vezes, passa um gorila andando num monociclo, vestido de baile do Havaí, e ela não vê. Então, se você viu ela no mercado e ela não te cumprimentou, querida, ela não está brava com você, ela não te viu, tá bom? Fica tranquilo, ela não está magoada, que realmente ela não conseguiu te enxergar. Mas se, querido, sabe quando uma traça come uma linha da sua camiseta, assim, ó? Eu acabo de sair do banho, coloco uma roupa, saio bonitão, assim, ó. Mas eu piso na frente dela, a sobrancelha direita dela ergue, e daí entra o sobrenatural, a visão raio-x entra. E daí ela olha para mim de frente e ela consegue enxergar o furinho que está lá atrás. Eu não sei como que isso acontece. Mas ela é muito especial. Eu louvo demais a Deus pela vida da minha esposa. E as mulheres são o alicerce da vida de qualquer marido. Amém? 2 Reis 19:35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, que eram os inimigos do povo de Deus, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Até aí. Querido, eu não sei se você entendeu o texto, mas Deus mandou um anjo para defender os seus. E esse anjo matou 185.000 soldados do exército da Síria. O exército da Síria era, nessa ocasião, a potência mundial que se levantava. Eles estavam dominando todas as áreas, todos os vizinhos. Eles eram poderosos. E esse rei, ele quis se levantar contra o povo de Judá, o povo de Deus. Ele mandou um oficial para o rei Ezequias. Ezequias consultou a Deus: Deus, o que eu faço? Porque esse rei está afrontando o meu Deus. Nessa carta ele dizia: será que o seu Deus pode te salvar das minhas mãos? Olha o que nós fizemos com os outros povos. Ou seja, entregue-se. Ezequias consulta a Deus. Deus fala assim: chá comigo, estamos juntos. Querido, se Deus falar isso para você, qual que é seu problema? 185.000 soldados foram mortos pelo anjo. O povo de Judá não lutou. Restou a eles apenas buscar as riquezas que ficaram no chão. Não houve guerra. Deus foi na frente e o anjo fez o serviço.
Josué 10:11, por favor. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles, grande, coloca na NTLH, por favor, para ficar mais fácil. E enquanto eles fugiam dos israelitas, correndo na descida de Bet-horon até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. Eu acho que o texto é bem claro. Deus literalmente jogou pedra nos inimigos do povo de Deus. E mais inimigos foram mortos na pedrada de Deus do que no soco. Esse é o seu Deus. E eu poderia ficar aqui contando histórias e mais histórias de todo 1 Reis, 2 Reis, Samuel, Josué. Essa história de Josué, quando ele estava conquistando a terra prometida. Mas eu nem falei das muralhas. As grandes e poderosas muralhas de Jericó, que foram derrubadas no grito, dá 7 voltas, e daí vai lá e dá um brado de vitória. E quando todo mundo gritou, as muralhas, que eram daqui naquela parede, de grossura, de largura, caíram. Esse é o nosso Deus. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: como você tem lutado as suas guerras? Esse é o tema dessa mensagem. Como você tem lutado as suas guerras? Está difícil demais? Nós precisamos entender, assimilar o Deus que temos. E muitas vezes é difícil para a nossa compreensão imaginar o tamanho do poder, o que Ele pode fazer a nosso favor. O meu desafio aqui hoje é te fazer refletir sobre isso. Eu contei histórias do povo de Israel. Eu quero que você imagine, querido, que sem Deus, o povo de Israel não durava uma semana. É sério, eu não estou exagerando. Sem Deus, o povo de Israel não durava uma semana. Foi Deus que fez tudo para eles. Todas as guerras que eles venceram, foi porque Deus estava com eles. Queridos, o povo de Israel saiu do Egito fazendo tijolo. Fazia 400 anos que aqueles homens produziam para Faraó. Eles não faziam parte do exército. Eles não tinham espadas, eles não eram treinados na arte da guerra, não, era pedreiro. A arma mais perigosa que eles tinham era uma pá. Como que esse povo vence exércitos poderosos ao longo de todas as guerras? Não é uma ou outra, não é sorte, querido, não é treinamento. É a capacitação de Deus. É Deus dando pedrada na cabeça do inimigo. É Deus mandando o anjo na frente para matar 185 mil. É Deus derrubando muralhas, abrindo mares. E a gente lê essas histórias e a gente fica impactado. E a gente não lembra, a gente não assimila que esse é nosso Deus. E muitas vezes nós colocamos o nosso coração distante da realidade dessa grandeza de Deus. O meu desafio hoje aqui é te colocar para pensar sobre isso, querido. Porque com esse entendimento do tamanho do seu Deus,
então precisamos escolher bem as nossas guerras. E eu quero abrir um parênteses aqui para definir o que são as nossas guerras. As nossas guerras são tudo aquilo que nós dedicamos as nossas vidas para. Isso é sua guerra. A nossa guerra é aquilo que você dedica a sua vida para conquistar. Então não enfrente batalhas que você não está interessado. Escolha sabiamente todas as guerras que você deseja desfrutar. Todas as batalhas pelo qual vale a pena viver. E eu quero fazer uma pequena reflexão aqui para você entender que nós podemos levar isso para todas as áreas da nossa vida, tá bom? Se você olhar para a vida de um obeso, é muito difícil. É muito difícil porque um obeso tem muitas limitações. Ele não cabe na poltrona do avião, ele não consegue sentar no chão. Se ele sentar no chão, ele não consegue levantar, ele não consegue correr. E a obesidade traz muitas limitações além da própria saúde. A principal delas é a vida mais curta. Então, ser obeso é muito difícil. Mas manter-se fit também. Dos dois lados é difícil demais, querido. Escolha a sua guerra. Você vai ter que enfrentar um ou outro, inevitavelmente. Isso vale para tudo. Viver uma vida completamente sem dinheiro, endividado, sem dinheiro para pagar nada, é muito difícil. E ter uma vida financeiramente disciplinada é mais difícil ainda. Viver a vida inteira acordando das 7 da manhã e trabalhando até 6 da tarde, até os 60 anos para você se aposentar, é muito difícil. Se aventurar no mundo do empreendedorismo é mais difícil ainda. Escolha suas guerras. Mas isso tudo é superficial. O principal de tudo é a sua vida com Deus. Viver uma vida dissoluta, uma vida irresponsável, uma vida sem propósito, é muito difícil. E viver uma vida dedicada a Deus é muito difícil. Requer renúncias. Tome a sua cruz e me siga. Escolha suas guerras sabiamente, porque são exatamente essas escolhas que vão determinar o seu futuro, aliás, a sua eternidade. E aqui tem outra palavra difícil de nós entendermos. Primeiro é nós entendermos a grandeza do nosso Deus, e depois é nós entendermos a eternidade. É difícil a gente assimilar a grandeza dessa palavra. E essas escolhas, essas guerras que nós vamos escolher para dedicar a nossa vida para, elas vão determinar o nosso futuro, a nossa eternidade. Mas não apenas o nosso futuro, elas também vão determinar a nossa paz e felicidade de agora. E é aqui que eu quero entrar. Porque eu tenho certeza, se você está aqui, que você está preocupado com a sua salvação. E eu quero considerar que você já tem um compromisso com Deus e será salvo. Glória a Deus. Agora, vamos falar na nossa vida de agora. Como que vamos fazer para ter uma vida que as nossas guerras nos tragam paz e felicidade no agora? Porque Deus prometeu isso. A Bíblia está cheia de promessas. A Bíblia promete vida plena.
A Bíblia promete uma vida com abundância. E como que nós vamos fazer para viver essa vida com abundância que Deus nos prometeu? É sobre isso que eu quero falar. É sobre essa felicidade, essa plenitude. A palavra felicidade, ela é muito fácil de ser confundida. Então eu prefiro falar em plenitude, porque plenitude é quando nada te falta. E a felicidade é uma palavra muito perigosa, porque você pode confundi-la com prazer, com alegria momentânea. Por favor, Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcha, e tudo o que ele faz é bem sucedido. Em outras versões, ele será feliz. Em outras versões, ele terá vida plena. É disso que estamos falando, da pessoa que não se assenta no conselho dos ímpios. Antes, o prazer está em cumprir princípios cristãos. Esse vai colher o fruto no tempo certo. E esse vai ter prosperidade, vida plena. Não confunda prosperidade com dinheiro, porque dinheiro é apenas um item de prosperidade. Vida plena está falando sobre saúde, sobre amizade, sobre família e dinheiro. Então está falando quando nada te falta, e é isso que nós, se pensarmos, se usarmos um pouquinho a nossa inteligência, é isso que a gente precisa buscar, amém? E daí eu quero trazer para você o pior conselho que você já ouviu, criado no inferno, que fez você confundir tudo e tomar atitudes erradas. Sabe o que é? O importante é ser feliz. Ah, que frase maldita! Não que não seja importante ser feliz, querido, mas porque ela descaracteriza o real sentido da felicidade. E você cansou de ouvir quando você era criança, o seu professor, os seus pais, os seus familiares, a TV. Ah, o que importa é ser feliz. Larga o seu marido e vai viver uma aventura de amor, porque o importante é ser feliz. Larga da academia e mergulha no pote de sorvete, porque o importante é ser feliz. A vida é muito curta, gente, tem que aproveitar. Então eu vou pegar esse dinheirinho da herança que eu ganhei e vou comprar um iPhone e vou trocar de carro, porque a vida é curta e o importante é ser feliz. Frase do inferno. Não, querido, essa frase até poderia ser válida se você trocasse a palavra feliz por plenitude e buscasse isso de forma que você pudesse alcançá-lo. Mas muitas vezes a gente confunde essa frase e você acabou acreditando nisso, e por conta disso você acabou ficando sem saúde, ficando sem dinheiro e depressivo, porque você acreditou que o pote de sorvete ia resolver os seus problemas, você acreditou que uma bolsa da Louis Vuitton ia te trazer felicidade, você acreditou que trocar de carro ia ser um sucesso e você ia ganhar um monte de like no Instagram. E quando você percebeu que nada disso te preencheu, você entrou em depressão, porque o que importa é ser feliz. Sabe, querido, é muito fácil a gente confundir esse termo e fazer tudo errado. Então eu estou aqui para te fazer refletir sobre isso, porque
a felicidade precisa ser trocada por plenitude, por vida plena. E aqui eu quero te entregar uma chave poderosa, que a vida plena, ela está diretamente relacionada ao propósito. Eu vou repetir para entrar no teu coração. A felicidade, ela está diretamente relacionada com o seu propósito. É o seu propósito que vai trazer a satisfação que você precisa, a vida plena que você precisa. Então, quando eu falo que nós precisamos escolher as nossas guerras, eu estou te sugerindo para viver uma vida de propósito, amém? É só isso que faz sentido, é só isso que faz sentido. Qual que é o seu objetivo? É ficar multimilionário e construir um império? Sabe, queridos, muitos tinham esse objetivo e o alcançaram. E você sabe o que acontece quando essa pessoa alcança esse grande império de milhões? Ele entra em depressão, porque ele descobriu que aquilo não preencheu o vazio. Você sabe o que preenche o vazio? Propósito. Propósito, querido. Então eu estou aqui para te falar sobre isso, que só é pleno quem vive propósito. Mas a maldita frase te fez confundir. A maldita frase, o que importa é ser feliz, te fez entender tudo errado, e você acreditou que a felicidade era breves momentos de prazer, de alegria, de euforia. E não é, querido, não é. Esses momentos de prazer imediato, escuta isso, esses breves momentos de prazer imediato, eles te roubam o seu propósito. E aqui eu vou filosofar, você precisa acompanhar a linha de raciocínio, que senão você não vai entender. Mas eu quero que você entenda que os seus breves momentos de prazer imediato, eles te roubam o seu propósito. E quem não tem propósito, não tem vida plena. Eu vou repetir: o prazer imediato rouba o seu propósito, e sem propósito não há vida plena. Coloca isso no teu coração. Amém? Deixa eu te dar um exemplozinho. A gente estava falando aqui sobre emagrecer. Esse é teu propósito. Vamos dividir por várias áreas da vida. Eu gosto sempre de trazer para a nossa vida do dia a dia, amém? Sempre faço isso. Então vamos trazer para a sua saúde. O seu propósito é cuidar da sua saúde, é emagrecer. Você entendeu que se você continuar assim, você não dura 20 anos, você vai morrer antes da hora. Então, como caiu a tua ficha, você entendeu que precisa correr atrás do tempo perdido, o seu propósito é: eu vou emagrecer, eu vou ter saúde, eu vou ganhar massa magra, etc. E sabe qual que é o seu prazer imediato? É o pote de sorvete. Ah, querido, como é bom o pote de sorvete, meu Deus do céu. Talvez não seja um problema na sua vida, para mim é uma tentação que vem do inferno. Eu amo sorvete. Em outra época da minha vida, eu tomava sorvete todo dia. Coisa mais boa do mundo, gente. Eu ia com a minha branquelinha, era um tiquinho de gente, assim, eu gostava de sorvete. Almoçar não queria não, mas tomar sorvete estava pronta. E eu amava levar ela. E eu ia lá, me sentia o paizão. Eu e minha branquelinha, pitoquinho, branca. Era bom demais tomar sorvete com a minha filha. Mas essa alegria, ela rouba o teu propósito. Essa alegria, ela durava 15 minutos. E eu precisava dela no dia seguinte. Talvez
o seu prazer imediato não seja um pote de sorvete, porque você nem gosta de doce, mas talvez seja um par de sapato, talvez seja o like do Instagram. Você precisa ficar bem sensual, para que todo mundo dê um joinha. Qual que é o seu prazer imediato? Não importa. O que importa é que ele rouba o seu propósito. Então, se o seu propósito é cuidar da sua saúde, meu irmão, você vai ter que fugir do pote de sorvete. Você vai ter que abrir mão da pizza. Você vai ter que pagar o preço de ir na academia. Mas eu disse que o prazer imediato, ele traz aquela felicidade passageira, que não é felicidade, é uma breve e momentânea alegria. E o propósito, ele traz plenitude. E se você tem a força, a garra de abrir mão da pizza e do sorvete, e ter uma vida disciplinada de academia e alimentação, então você alcança o seu propósito. Você emagrece. E você não morre depois de 20 anos. Você tem qualidade de vida, saúde. Você consegue ver os seus netos. Isso é propósito. Isso é plenitude. É desfrutar do que Deus poderia te dar. Vamos para outro exemplo? A gente falou da vida financeira. O propósito é fazer uma reserva financeira, um investimento, porque a gente não conhece amanhã e talvez amanhã eu fique doente. E se eu ficar doente, quem que vai sustentar a minha casa? Então, se você não tem uma reserva financeira, tenha, planeje-se. Isso é bíblico. Só que esse é o meu propósito, mas o meu prazer está no iPhone, querido. Ah, como é legal ficar mexendo naquele negócio, não trava de jeito nenhum. Apple é Apple. Quero iPhone. Daí você não tem dinheiro para pagar a conta do supermercado, mas você compra o iPhone. Querido, é errado ter um iPhone? Não, eu uso iPhone tem muitos anos. Entre os dois celulares, eu prefiro o iPhone. Os dois, né? iPhone e os outros. Eu sou garoto propaganda, né? Eu falo isso só para irritar o pastor Murilo. Queridos, a questão não é o que você compra, é se é o momento, é se você cumpriu o seu propósito ou não. Mas obviamente que eu não estou aqui para falar de iPhone, nem de obesidade. Eu estou aqui para falar das coisas do reino de Deus, amém? Esse é o seu maior propósito. Esse foi o objetivo que você foi feito por Deus. Então, se a gente não alcança uma vida plena mediante coisas triviais da vida, o que dirá com o reino de Deus? Quero dar um exemplo que tem tudo a ver com isso aqui. Quem aqui conhece o PSG, o time de futebol? Meu Deus do céu, quase ninguém conhece o PSG. Vamos lá, queridos. O PSG, ele foi comprado por um sheik do Catar em 2011. E eles tinham um propósito: tornar-se um time grande, uma referência mundial. E eles tinham uma obsessão, a Champions. Champions é o maior campeonato que existe no mundo de clubes. Isso que acontece no Brasil é uma miséria perto do que existe lá. A Champions é a obsessão de qualquer grande clube. E eles trabalharam para chegar na Champions. Queridos, nós estamos falando de um time que tem dinheiro infinito.
recursos, o céu é o limite. Nós estamos falando de sheiks. Esses caras compraram um time da Europa para ganhar a Champions em 2011. Esses caras compraram os melhores jogadores do planeta. Eu estou falando de Neymar, de Messi, de Mbappé. Só que a Champions não se ganha com dinheiro. Não se compra uma Champions. Os times mais poderosos do mundo sonham com ela. Precisa de muito suor, muito trabalho, muita dedicação e muito dinheiro. Dinheiro é apenas uma das variáveis. Eles ganharam a Champions a semana passada. Foram 15 anos. E eu sou um apaixonado em futebol, assisti de perto essa obsessão por esse time, para alcançar esse propósito. Queridos, eles bateram na trave um monte de vezes. Eles chegaram na semifinal, chegaram nas quartas. Eles tinham times maravilhosos, era surreal o futebol que eles jogavam, mas eles não ganhavam a Champions. E eles acabaram de ganhar, e foi lindo de ver. Eu fiquei feliz demais, porque eu vi o Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira, ele é o capitão. E ele que teve o privilégio de erguer a taça. Os jogadores choravam. O Marquinhos pegava aquela taça assim, ele, sabe, visivelmente emocionado. Porque foram 15 anos, repito, com dinheiro infinito. Mas o dinheiro não compra propósito. O propósito precisa ser vivido. Você precisa passar pelo processo. Lembra do propósito de emagrecer? Dinheiro não compra shape. Você pode ser multimilionário. Você precisa ir lá e fechar a boca e puxar ferro. E se você não passar pelo processo, você não cumpre o propósito. Não tem jeito, não tem atalhos. Você depende de viver o propósito para alcançá-lo. E quando você alcança, querido, é emocionante. É uma satisfação. É plenitude, o teu coração se enche. Você se sente orgulhoso porque você conseguiu, você venceu. Você foi fiel ao seu propósito. Agora eu volto a falar, eu não estou aqui para falar da Champions, eu estou aqui para falar do reino de Deus. Como tem sido o seu propósito diante do reino de Deus? A felicidade, ela vem acompanhada de propósito cumprido. E o maior propósito que existe é contribuir para o reino de Deus. Isso é para o que você foi feito. Então eu volto lá para o início dessa ministração. Essa é a sua maior guerra. Lembra que eu falei que nós precisamos escolher as nossas guerras? Eu te sugiro escolher várias em todas as áreas da sua vida, mas essa em especial, você não pode deixar de lado. Essa guerra do reino de Deus, você precisa ser o principal soldado. Você precisa se unir a um time que está disposto a viver as coisas do reino de Deus e lembrar do tamanho do seu Deus. Lembra quando eu falei que o nosso Deus é grande demais e a gente tem dificuldade de assimilar? Um Deus que manda um anjo na frente para matar um exército, que faz cair pedras do céu, e as pedras só caem no time de lá, no time de cá não cai. Esse é seu Deus, querido. Então, escolha guerrear do lado de quem vence. Simples assim. Sabe? Esses momentos de alegria que eu acabei de te explicar que roubam o seu propósito, eles duram minutos. E eles têm um fator muito perigoso chamado dependência.
O prazer imediato causa dependência, é isso que eu estou querendo te dizer. Sabe por quê? Porque a frequência do pote de sorvete precisa aumentar. Porque o prazer que o sorvete me trouxe há 1 hora atrás já acabou. E eu preciso tomar de novo. O like do Instagram foi ontem, você quer outro hoje. O par de sapato que você comprou pela 100ª vez não combina com a sua blusa verde, então você precisa de mais um. E cada um tem os seus prazeres, querido. Eu não estou aqui falando mal de sapato, não. Mulher, se você puder, compre 1000 sapatos. Doe 990 e seja feliz, continue comprando. Amém, querido? Então, essa alegria que muitas vezes a gente confunde, ela não passa de um prazer imediato, e prazer imediato causa dependência. É igual droga. Você precisa da próxima dose. E isso não te traz benefício algum, pelo contrário, ele te rouba o propósito, como já falamos. Então fique muito atento, abra muito os teus olhos para que você não caia nessa armadilha de querer mais um like. Sabe, a gente precisa de colocar a nossa vida, guerrear guerras que tragam plenitude duradoura. Essa plenitude, ela vem da satisfação de fazer algo relevante. Eu vou repetir de novo porque isso é especial. A plenitude de vida, ela vem da satisfação de fazer algo relevante para Deus e para os outros. Satisfação de fazer algo relevante para Deus e para os outros. Querido, não tem nada que vai te deixar mais feliz quando você vê uma família destruída, que foi resgatada por Deus, por sua influência. Não tem nenhum sentimento que paga. Você vê uma família que estava no buraco, e ela está alinhada, vivendo uma vida de propósitos, e Deus usou você para alcançar aquela vida. Essa é a maior satisfação que tem. É fazer algo bom e relevante para Deus e para os outros. Isso é uma vida de propósito, isso é uma vida que traz plenitude. Amém? E agora que você já entendeu o que é plenitude, agora que você entendeu que a plenitude depende do propósito, agora eu vou começar a pregar. Querido, propósito, olha isso, eu aprendi isso essa semana. Propósito não é de quem recebe, propósito é de quem realiza. Às vezes você olha para alguém do louvor, às vezes você olha para um pastor, fala assim, não, esse é o propósito dele. Não, querido, o propósito é teu. Não tem como eu falar assim, Clay, o seu propósito agora é emagrecer. E daí o Clay vai lá e eu recebo essa palavra. E ele não faz nada para receber essa palavra. Eu não tenho como falar que o seu propósito é fazer isso ou aquilo, é ser isso ou ser aquilo. O propósito é daquele que passa pelo processo. O propósito é daquele que vai na academia e fecha a boca. O propósito é daquele que monta um time e fica 15 anos batalhando para alcançar a Champions. O seu propósito qual é? Tocar teclado no louvor? Não adianta eu apontar para você e falar assim, o seu propósito é ser um levita, um ministro, e você continuar sentado na cadeira. Agora, se sem eu falar isso, sem que ninguém fale isso, você o busque, então você alcança o seu propósito. O propósito vem com treino, com dedicação, com esforço, com suor, com tática. Viva o propósito. E que os seus propósitos estejam alinhados ao coração de Deus.
Amém, querido? Isso é tão fundamental, porque, de novo eu repito, é impossível você ser feliz sem cumprir propósitos pelo qual você foi criado. E sabe qual que é o propósito pelo qual você foi criado? Para glorificar a Deus, amar a Deus e servir a Deus e ao próximo. Esse é o seu propósito. Essa é a função para a qual você foi criado. E eu virei professor de criança, né, gente? E eu lembrei de uma didáticazinha, não é didática que fala, vocês vão entender, e eu quero compartilhar com vocês, porque é muito pedagógico, era essa palavra. Eu esqueci de trazer uma luva, eu queria trazer uma luva, porque a luva reflete o propósito. Então imagine que tem uma luva aqui, ó, tá bom? A luva, ela foi criada à imagem e semelhança do quê? De uma mão. A luva foi criada à imagem e semelhança da mão, querido. E se você enfiar a mão dentro da luva, então ela tem propósito. Então você consegue fazer essa ferramenta cumprir o seu papel. Da mesma forma, eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de... Se Deus não estiver dentro dessa luva que é você não tem propósito, você não tem serventia, você não cumpriu o papel que você foi feito para. Você está morto. O teu propósito, querido, é ter Deus aqui dentro. O seu propósito é ser a luva de Deus e amá-lo, glorificá-lo e servi-lo a Deus e ao próximo. Amá-lo, glorificá-lo e servi-lo a Deus e ao próximo. Essa é a luva que você é. E se você não cumpre esse propósito, você não tem serventia, você está murcho, você não vale nada, simples assim. E daí não existe riquezas que vão preencher o seu propósito, não existem mulheres, não existem festas, não existem drogas que vão preencher o vazio de dentro dessa luva. Entenda isso, querido, pelo amor de Deus. E eu finalizo te perguntando pela 20ª vez: quais lutas você tem lutado? Para que você tem dedicado a sua vida para? Quando você está alinhado com o propósito do coração de Deus, Deus vai na frente e dá pedrada por você. Quando você está alinhado, que o seu propósito é o mesmo propósito de Deus, Deus manda o anjo matar os seus inimigos. Quando o seu propósito é a vontade de Deus, Ele derruba as muralhas para você entrar, seja na sua empresa, seja na sua família, seja no seu casamento, seja com seus filhos. Qual é o teu problema perante a grandeza de Deus, querido? Entenda isso. Um Deus que foi capaz de fazer tudo isso por seu povo, se Ele quiser, querido, se o seu propósito estiver alinhado ao coração dEle, Ele faz isso e mata 185 mil por você. Esse é o teu Deus. Não deixa nunca
isso sair do seu coração. Mas o oposto é verdadeiro. Sem Deus, você é uma luva vazia. E infelizmente nós temos um monte de exemplos bíblicos de personagens que ora foram cheios de Deus e sem Deus sucumbiram. O rei Saul ganhou todas as guerras quando ele era cheio do Espírito Santo. Mas em um dado momento ele se afastou de Deus. Diz a Bíblia que o Espírito saiu dele. E ele foi para a guerra. Achou que era valente. Achou que podia. Afinal de contas, quantas guerras eu já ganhei? Deus para quê? Olha o tamanho do meu braço. Morreu. E eu falei aqui de Saul, mas eu poderia falar de Sansão. Todo mundo ouviu as histórias maravilhosas de Sansão. Matou 1000 com um pedaço de osso. Pegou um monte de raposa no dente. Era o cara. Só que o Espírito se afastou dele. E ele foi para a guerra. Encarou a guerra sozinho no peito, achando que era forte, luva vazia. Resultado, os inimigos furaram os olhos dele, ele perdeu as forças e passou o resto da vida empurrando o moinho no lugar da mula. Esse é o final de Sansão. O rei Zedequias, último rei de Judá. Tudo errado, se afastou de Deus, não cumpriu nada e foi para a guerra. Luva vazia na guerra, querido, não cumpre propósito. Resultado, depois de ver os seus filhos serem mortos, então cegaram ele e jogaram ele na prisão para o resto da vida. Querido, com Deus, você pode todas as coisas, e sem Deus você é luva vazia. Escolha suas guerras, e escolha com quem você quer lutar. Fica de pé, eu quero orar com você, amém? Alinhe, querido, seu coração ao coração de Deus. Sincroniza os seus propósitos com os propósitos dele. Escolha bem as suas guerras. E a última vez que eu vou falar mais uma coisa. Não tem nada mais inteligente do que você consultar quem sabe o futuro. Ore. Não tem nada mais inteligente do que consultar quem sabe o futuro. Ore. Busque sabedoria em Deus. Faça suas escolhas debaixo de oração. Tome suas decisões diante do altar. Peça orientação para quem sabe o futuro. Amém? Senhor Deus, obrigado, Deus, pela sua palavra que é tão rica. Nós te amamos e nós te agradecemos por todos os ensinamentos que o Senhor tem dado nesta casa, Pai. Obrigado, Deus, por tanta comida boa que se jorra desse altar, Deus. O Senhor tem sido muito bom conosco e nós te louvamos, Pai. E nós reconhecemos a sua mão sobre essa casa, sobre essa igreja. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Deus, de fazermos parte, Deus, desta família maravilhosa, desse time que luta, Deus, as suas guerras, Pai. Nós queremos ser soldados prontos para fazer aquilo que o Senhor deseja, Deus. Em nome de Jesus, nos instrua, nos dê, Pai, direções, para que cada vida aqui representada, Deus, caminhe conforme a sua vontade. Em nome de Jesus eu quero abençoar cada um aqui presente, e que a mão de Deus
esteja diante de nós em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Boa noite. Amém, queridos. Só um recadinho rápido. Amanhã nós temos reunião dos homens, o Caverna. Vai ser um tempo muito especial. Você que é homem, você está convidado. Ok? Nós vamos ter o pastor Neriton, que é pastor aqui da nossa cidade, de outro ministério, da Videira. Ele que tem sido líder espiritual dos legendários na cidade. Ele que vai estar ministrando conosco. Um homem, um parceiro, amigo, homem de Deus. Vamos ter um lanche mais que especial. Não vou falar porque as mulheres vão morrer de inveja, mas vai ser bruto, querido. Só vou dar uma dica. Sabe aquela churrasqueira grande, que é aquele trem assim, que de defumar, aquelas coisas assim? Se você não vai pelo pastor, vai pela comida, quem sabe, querido? Deus não te pega. Homens, estão convidados, ok? Se você não sabe onde é, 19 horas nós saímos daqui da frente da igreja. Não tem custo, se você quer vir, pode vir. Nós temos um grupo importante, só você dar o nome para a gente saber, para preparar o alimento, para não ter nem desperdício, nem sobra. Então, por favor, você que tem o desejo, fale com alguém que conheça aí, coloque nos grupos. Sábado, culto dos jovens. Domingo de manhã nós temos a EBD, e domingo à noite um culto especial. Quero muito que você venha, traga alguém, convide alguém, deixa Deus usar a sua vida, porque vai ser tremendo, creio em nome de Jesus. Amém? Você que nos visita, Deus abençoe muito seu coração, que você saia daqui com o entendimento de cumprir o propósito. Aleluia. Pai, obrigado, Deus, pelo culto, obrigado pela palavra, pelo louvor, por todo esse tempo, que o nosso coração saia com esse entendimento, que a gente possa colocar em prática todos os dias da nossa vida, Pai. Colocamos tudo isso diante do Senhor, abençoe cada casa, cada família, o resto da semana, nos dê um final de semana abençoado, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, bom final de semana, vão em paz, em nome de Jesus.